Luizinho, chegamos na 31ª. No programa passado, conversamos com o pessoal da Teia Colaborativa. Foi legal pra caramba a conversa, né? Boa. E hoje nós vamos conversar com um rapaz que é agitado, luta judô, faixa preta, sexto dan. Já lutei com ele, Luiz. Já lutou? Já lutei com ele. Olha, tô Como inteiro. é que foi? Ah, eu tô inteiro, tá vendo? Ah, então tá. Aí, tô inteiro. No videogame que eu lutei Ah, com ele. Então, nós estamos falando de nada mais, nada menos do que o Pi do judô. Ei, Que Pi, bom. obrigado de você estar aqui. Obrigado de você ter aceitado o nosso convite, né, Luiz? Com certeza. Uma pessoa que a gente gosta muito, admira, eu particularmente posso falar, admiro bastante seu trabalho, seu projeto, e vamos conversar. Vamos conversar. Obrigado. Eu que agradeço o convite. O carinho é recíproco. Opa, a amizade que legal. é imensa. bom, né? Eu acho que pessoas como vocês fazem a diferença na nossa sociedade, levando informação, levando conhecimento. Legal. Né? Uma pessoa totalmente voltada à cultura, né, Vila? Opa. E o Luizinho aqui, grande jornalista, uma pessoa amada pelo público, Sim. pela cidade. Verdade. Então é isso, eu acho que esse momento é muito prazeroso e é uma grande honra estar aqui com vocês. Obrigado, Você pode nós ter certeza. ficamos felizes. Tá? Do fundo do coração. Obrigado mesmo. Luizinho, puxa o trem. Pi, Vamos lá. a sua trajetória já tem um bom tempo, né? E eu acho que, começando um pouquinho antes da Paja, o que foi? Dentro do judô, Luiz, eu costumo falar assim, pensa numa pessoa super realizada, né? Lá atrás, quando eu voltei para o judô, eu voltei já com uma certa idade, com 21 anos mais ou menos de idade, tinha parado um período, meus 14 anos eu parei e voltei, porque era uma coisa que me dava muito prazer, né? E esse período eu parei, aí fui procurar, fiquei sabendo que meu ex-professor dava aula aqui no Cristo Rei, nós treinávamos no salão paroquial, era emprestado pela igreja, então ali era o movimento do judô naquela época dentro da cidade. E aí eu fui lá para procurar esse meu ex-professor e até voltar a treinar. E cheguei lá, ele não estava lá, tinha um outro professor, que é de São José dos Campos, o professor Calazans Camargo, tem academia lá. E aí eu cheguei e falei, poxa, a hora que eu entrei, um monte de gente conhecida, um monte de amigo, pessoas que eu tinha visto lá atrás, pequenininho no judô, estava lá treinando, já quase faixa preta. E aquele calor da amizade falou, puxa vida, me reencontrei. Que bom. E aí o Calazans veio falar comigo, pô, por que você não veio? Eu falei, então, eu vim para conversar. Pensei que o Ademar estivesse aqui, o Ademar Tacarrama, tem a Vícola aqui em Alvinópolis, né? Uma pessoa muito querida, um paizão pra gente quando era menino. E aí ele falou, puxa, o Ademar parou de dar aula e eu que estou aqui agora, tocando, sou de São José dos Campos, já era terceiro dan, uma graduação que na época poucos professores tinham, né? E enfim, eu voltei para o judô, comecei cada dia mais procurar ao lado da competição, porque eu sempre gostei muito, né? Essa adrenalina da competição, né? A gente que é um pouco dinâmico, você sempre quer mais. E aí comecei a competir. E o Calazans, ele ficou por 2 anos aqui em Atibaia, para dar um resumo. Nesses 2 anos que ele ficou, chegava o final de semana, sexta-feira o pessoal, os atletas ficam meio preguiçosos. Naquela época mais ainda, porque não tinha esse profissionalismo que tem hoje, né? E aí chegava na sexta-feira, ficávamos eu e ele na academia fazendo técnica de judô, porque não dava nem para treinar. Então a gente ficava fazendo a parte técnica, depois eu levava ele para a rodoviária, o pássaro marrom passava pela cidade e levava ele para São José dos Campos. Enfim, e aí começamos a ter um excelente relacionamento, aí eu comecei a ajudar ele a dar aula no São João Tênis Clube, isso já no segundo ano que eu tinha retornado.
E depois desse segundo ano ele falou, olha, eu montei minha academia em São José e eu acho que preparei alguns professores aqui, então deixou alguns aqui, que o Sérgio Massa já tinha formado a academia dele aqui em Novanópolis, ele deixou o Massa e o Márcio dando aula aqui e falou para mim, puxa, a molecada gosta muito de você no clube, por que você não assume as aulas? Eu falei para ele, puxa, meu tempo é um pouco corrido. Ele falou, pô, mas você já fica lá comigo. Então eu falei, mas tem dia que não dá tempo de eu chegar. Mas enfim, acabei assumindo, comecei a acelerar um pouco mais meu tempo e comecei a dar aula naquele período. Passaram-se 2 anos que eu fiquei no clube, esse lado competitivo estava aguçado, né? E eu falei, puxa, as aulas me atrapalham, né? Eu não consigo me dedicar tanto à competição. E aí eu tinha um menino nosso que já era faixa marrom, que vinha do Calazan já, começou com o Calazan, e foi o primeiro faixa preta que eu formei. Um querido, falecido, Rodrigo Mendes, filho do Tatá, né, da Planeta Imóveis. E aí o Rodrigo, falei para ele, Rodrigo, você está vindo comigo? Mesma coisa. Será que o ano que vem você não assume? Porque eu estou querendo fazer essa parte competitiva e eu estou muito amarrado aqui nas aulas, então eu não consigo. Eu ia para São Paulo treinar, naquela época era tudo muito difícil. Pegava o carro, ia sozinho para São Paulo, treinava, chegava aqui meia-noite, no dia seguinte já tinha que estar cedinho trabalhando, mas enfim, era aquilo que me dava prazer. Enfim, terminou esse período, pus o Rodrigo para dar aula no clube e cheguei na academia e falei para o Massa, poxa, agora está resolvido o meu problema, não tenho mais esse compromisso e agora meu compromisso é com a parte competitiva. Eu cheguei lá, a hora que eu falei, ele falou, Pi, eu ia ligar para você. Eu mandei o professor embora e eu queria que você estivesse aqui. Eu falei, rapaz, não, sem condições. Sem condições. E aí ele, não, porque eu preciso da tua ajuda, não sei o quê. E aí, papo vai, papo vem, ele acabou me deixando com os menores lá. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, você fica para treinar nos maiores e aí eu dou os treinos e você fica com os pequenos, porque daí você só fica com esse... Eu falei, Massa, mas é esse compromisso que eu tenho no clube e é o que está me impedindo. Ele falou, pô, mas eu vou precisar da tua ajuda. E aí, um irmão, né, você não vai ajudar ele? Comecei a dar aula. E ele com a academia do lado, musculação, dança, uma loucura. Ele fazendo a gestão da academia, o que acontecia? Terminava o treino da molecada, ele muitas das vezes não aparecia porque ele estava resolvendo problema na academia, eu acabava assumindo as aulas também. Enfim, foi essa trajetória. Aí eu comecei a dar aula, esse comprometimento com a academia, saía final de semana, eu levava a molecada para as competições. Aí passaram-se 2 anos, o Rodrigo começou a diminuir um pouco as aulas, o William tinha voltado do Paraná, o William, que é o nosso médico hoje, um grande ortopedista, uma pessoa, então... E nessa época o William chegou para mim e falou, puxa, Pi, estava precisando trabalhar, e será que tem alguma coisa? Eu falei, pô, o Rodrigo está no clube e precisava alguém lá para estar auxiliando ele, e nada como uma pessoa competente que nem você. Aí coloquei o William. Só que logo passaram-se 1 ano e pouquinho que ele estava lá, o Rodrigo ficou 7, 8 meses sozinho, aí o William entrou, ficou mais 1 ano e pouco, enfim, deu 24 meses que eles estiveram lá juntos, o William foi estudar medicina. E aí abandonou o clube. Aí o clube foi procurar um professor. E procurando, tinham falado comigo, falei, poxa, tem grandes senseis aí que pode ajudar vocês, não sei o quê. Só que chegou um dia, uma diretoria muito, parceira do judô do clube, montaram até uma diretoria de judô na época no clube. E aí eu tinha uma lavanderia lá na Praça Bento Paz, lavanderia por quilo. Um dia entra o presidente, o vice-presidente, o diretor de esporte e o diretor de judô. Entraram dentro da lavanderia, Pi, viemos falar com você. Falei, poxa, prazer, sentem e vamos conversar. Temos uma resolução. Falei, poxa, que bacana. Você
vai ser o professor do clube. Eu falei, não, eu não tenho tempo. De novo! De novo. E aquela época, muito trabalho, pouco sono e vamos lá. Aquela época que você é mais jovem, toda aquela energia. Tem então, energia de monte. Trabalhava muito. E aí eu falei, não dá para assumir. E aí eles chegaram, não, porque nós fizemos uma reunião com todos os atletas e eles falaram, queremos o Pi. Nossa. E aí, e por que acontecia isso? Porque final de semana eu estava com eles nas competições. Eu que estava lá na hora do choro, na hora da alegria, e eu estava com eles. Então, obviamente, eles vão pegar na mão daquela pessoa que está próxima. Enfim, aí chegou nesse momento, mesmo assim eu falei que eu não iria, falei, ó, eu ajudo vocês. Aí eles falaram, não, então fica assim, então. Em vez de você arrumar alguém, nós vamos voltar aqui na segunda-feira, numa quinta-feira, nós vamos dar o prazo até segunda-feira para você resolver, porque é você. É você. E saíram. Eu falei, eles não vão voltar. Né? Enfim, chegou na segunda-feira, 10 horas da manhã, eles entraram lá de novo. De novo. Eu falei, caramba. Aí agora, chegaram e falaram, ó, é você, tá decidido. Então assim, você falou que não vem de jeito nenhum. Eu acho que de jeito nenhum não existe. Faça assim, coloque um valor aí, um preço no seu trabalho, sim, claro. Porque nós queremos você. Então, veja direito, pensa agora e fala. Aí eu falei, moçada, eu estou falando sério, correria, vida, sabe, tem todas essas atribuições aqui, fica complicado. Não, nós não vamos sair daqui enquanto você não definir isso aí. Eu falei, rapaz, eu vou... Já que eles estão querendo escutar alguma coisa, eu vou falar. Eu cheguei, pus um valor na mesa, Luiz. Falei, eles não vão aceitar. Eles falaram, está contratado. Está contratado. Falei, não. Naquela época, do professor judô, falei, mas registrado. Ele falou, começa amanhã. Eita! Então foi essa meu início do judô como professor. E aí esse meu lado competitivo foi por água abaixo. Né? Então assim, ainda competi, fiz um ventinho dentro da competição, mas não consegui atingir aquilo que eu gostaria. E aí, por força do destino, tudo foi contemplado nessa área como sensei de judô, como professor de judô. Então, aí começaram a vir as realizações de verdade da minha vida. Então, já era apaixonado naquilo, tinha um relacionamento imenso com as crianças, só que eu não visualizava aquilo naquele momento. E daí foram acontecendo as coisas. Aí nossas equipes foram crescendo. Naquela época também o Massa acabou saindo da academia e aí ele entregou a chave na minha mão, falou, Pi, estou indo para a Marina, eu tenho minhas coisas lá e não vou conseguir mais ficar aqui, então gostaria que você assumisse a academia. E fiquei numa situação que era assim, eu sempre chegava para ele e falava, Massa, esse menino não tem dinheiro, vamos ajudar esse menino, vamos dar uma bolsa para ele, vamos dar uma bolsa. Então quando eu assumi a academia, tinha mais ou menos uns 60% de bolsista. E o Massa também, uma pessoa que adorava, apaixonado no judô, sensei de judô, o seu Armando, falecido também, um parceirão. Então eles abriam, porque o judô era a coisa de pele ali, de essência, de DNA, né, dentro do grupo. E aí fiquei lá com essa situação, que aumentou. Né? Quando eu assumi, foi para 80%. E aí o pessoal falava, como é que você paga a conta? O contador ficava doido no final do mês. Falava, Pi, você vai quebrar. Eu falei, Marcão, até hoje ele é contador da associação. E ele chegava assim, ele falava, você tem uma filantropia, você não tem empresa. Eu falei, pago a conta. Zerou? Zera no final do mês, então é isso. É isso que a gente precisa. Então... Eu aqui não era minha fonte de renda, aquilo lá, né? E foi sendo dessa forma. Até
que chegou lá na frente, aí vieram os projetos incentivados, vieram recursos públicos, demorou, porque é a primeira vez que nós apresentamos um projeto, não tinha patrocínio, enfim, chegamos nesse momento de contemplação em relação ao judô de Atibaia. E aí começaram a aparecer os grandes talentos, os grandes atletas, e a partir de 2005, até os dias de hoje, Luiz, porque hoje eu já não fico efetivamente, hoje eu sou funcionário do clube, o mais velho de São João, então continuo lá ministrando aula, por sinal agora há pouco eu estava lá dando aula, e então eu continuo na atividade de judô. E dentro desse paralelo, hoje nós temos professores qualificadíssimos aí dentro do coisa, pessoas que saíram de dentro do projeto social e hoje dão aula no projeto. Temos o Thiago Valadão, que hoje é técnico da Seleção Brasileira Sub-18. Então, hoje teve um boom. E desde 2005, sucessivamente, Atibaia coloca atletas na Seleção Brasileira de base. Né? Aí vocês falam, mas tem um processo olímpico? Não. Quando chega num nível acima dessa base, que é o antes desse profissional, mas já com certo profissionalismo, vão para os grandes clubes. Por quê? Porque ele vai ter que receber um salário. A estrutura é outra. Exatamente, para começar a se sustentar através do esporte. Uma universidade. Então a gente tem todo esse entendimento que chega um certo momento que eles migram para algum lugar. E a gente dá essa possibilidade. Mas a fundação foi lá, foi bem feita. Exatamente, a base foi feita aqui. Então, é isso, num resumo aí, essa minha felicidade, essa minha gratidão, essa realização profissional é completa, Luiz. Então, só gratidão. Então, você olha para trás, você vê um projeto social que foi desenvolvido em 2004, voluntariamente, numa escola que tinha uma sala de aula que estava vazia, e ali couberam uma raspa de borracha, uma lona. Hoje um projeto que atende 1.000 crianças por mês. Então, tudo isso aí foi iniciado dentro dessa continuidade de trabalho. E hoje os profissionais que estão lá, hoje não precisa do PI lá dentro. Hoje o PI é um grãozinho de areia. Naquela época a gente punha a mão, não media esforços para a coisa acontecer. Mas aí você cria, né? Assopra, o negócio pegou e depois anda sozinho. E aí as pessoas vão vindo com esse entendimento e melhorando. Melhorando, as pessoas vêm melhorando, as pessoas te analisam e falam, puxa vida, eu quero ser melhor que ele. Faz um modelo. Sim. E a gente sempre impulsionando. Eu sempre falei para meus alunos, vocês têm que ser, no mínimo, melhor do que eu. Porque o que eu sei eu vou passar para vocês. E o resto vocês vão... Começa daí. É isso. Então, isso mesmo. Isso vai transformando pessoas, vai mudando. É que nem todos os professores são assim, né? Às vezes a vaidade dá uma... Guarda informação. Não vou falar, porque senão o cara vai ser... pelo contrário, se você divide e ele tem talento, ele vai ser melhor que você. Se você não divide e ele tem talento, ele também vai ser melhor que você, porque ele vai procurar em outro lugar. E sabe o que eu aprendi com um sensei de São José dos Campos, o professor Gabi? É assim, se você guardar informação, você para de evoluir. Porque você acha que aquilo lá é o segredo da vitória, é o segredo. E não é. Concordo. Transfere, passe todo o seu conhecimento. Concordo. E aprenda mais. Concordo. Se alimente mais Vira, né? É isso, vira. Isso. Então a gente tem que parar de achar que nós temos a fórmula secreta da vida, da técnica. Não não temos segredo, não temos fórmula nenhuma. Nós temos que viver, aprender todos os dias. Não para de aprender, nós não paramos nós vamos morrer sem aprender tudo, sem passar por tudo. Então, eu acho que isso deveria ter uma consciência maior mesmo, mais expandida, dentro de todas as cabecinhas, né? Exatamente. Eu estava conversando ontem, que eu falei com você, com uma pessoa que esteve aqui, que fez doutorado, e a gente estava conversando na área de psicologia, a gente estava conversando sobre isso, e ela falou uma coisa para mim interessante, no mestrado, mestrado. E ela comentou uma coisa comigo interessante, que durante o mestrado, a orientadora dela disse para ela o seguinte, que quem faz mestrado tem a obrigação
de dividir a informação. É isso. Porque você tem acesso a um conhecimento e você tem por obrigação dividir isso com os outros. E é exatamente isso. Independente de ser mestrado, de ser doutorado, não ser nada, de ter informação, seja ela qual for, se você vai beneficiar, porque a gente até estava falando disso, né? Quando a informação não vai beneficiar, ou pelo contrário, vai, aí o pessoal repassa. É interessante isso. Deixar o outro com menos entendimento, sim, né? Claro. Isso aí é mais rápido. Isso é triste. Isso a é velocidade triste. é maior. E a gente tem que pensar nisso socialmente. Sem dúvida. Nós temos que pensar isso fora do tatame, fora da linha de educação, dentro dessa transmissão de informação somente dentro do tatame. Ela tem que ser multiplicada todos os dias, em todos os lugares. Verdade. Porque assim, agora há pouco nos bastidores a gente fala como a notícia ruim ela dissemina. Por que não a boa? Por que não a boa? Por que não a correta? É tão fácil falar a verdade, né? E é tão sincero que as pessoas sentem a energia saindo de você quando você fala. Claro. Você está com a verdade, então. Você percebe. Eu não consigo mentir, Vila. Eu não durmo se eu mentisse. Eu fico mal. Mentir já para mim é difícil. Quando a gente mente é horrível. E é por isso que a gente estranhou quando o Pi foi para política. Política. Luiz. Aí todo mundo falou assim, hein? Como é que é isso? Então, deixa eu contar. Vou contar. Pode contar. Ali, é que vocês não estão vendo o estúdio aqui, mas ali, naquele lugar ali, tinha uma mesa. Aquela mesa tinha 2 cadeiras. Lá tem uma parede aqui na minha frente. E antes dele ir para lá, para a política, ele sentou e a gente estava conversando e eu perguntei para ele, você tem certeza? Você tem certeza? Por quê? Eu conheço o Pi, conheço do projeto, conheço... E assim, uma pessoa que completamente do bem, né? Não estou fazendo aqui julgamento de ninguém, estou falando dele. Ele é uma pessoa do bem que eu sei que é. Né? Eu sei, pessoas me falaram, então quer dizer, as coisas corroboram com o que você tem uma impressão, aí o cara vai e fala, o outro fala, ué, mas o que acontece? Sabe que eu acho que a minha impressão está certa, né? E aí ele foi, eu falei, Pi, você tem certeza? Porque você é um cara que é bom demais, né? Não sei como é que é o meio político, você acha que deve ir. E ele me falou uma coisa interessante, ele falou assim, justamente por isso, eu acho que quem tem que estar lá é gente do bem. Foi isso ou não? Foi isso. E isso antes, quando ele era candidato. E aí veio a surpresa. Qual? O vereador mais votado. Por que será que ele foi o mais votado? Por que será? Porque tem um reconhecimento público. Exatamente isso. Poxa, que gratidão, Luizão. Só que isso tudo, Vila, aumenta tanto a nossa responsabilidade. Sem dúvida. Não que eu não tenha, tenho muita. Claro. Mas, assim, como isso aumenta a nossa responsabilidade? Você saber que as pessoas votaram em você porque acreditam, porque realmente gostam de você, porque gostam de você, confiam em você. Exatamente, porque participaram da nossa vida de verdade, tocaram na gente. Sim. Então, eu acho que isso, esse sentimento verdadeiro é o que faz a gente ter energia, ter força, ter alegria para fazer as coisas. Eu falo... eu sou uma pessoa muito realizada como ser humano, sabe? É muito barato para que a gente seja feliz. Sim. Né? Tem muitas pessoas que acham que a felicidade é cara. Para mim ela é tão barata. Para mim, quando eu posso ajudar, auxiliar alguém, fazer alguma coisa por alguém, você não tem noção da quantidade de energia que fica dentro de mim. Né? Então aí você quer fazer mais. Então, dentro do judô, né, eu fiz isso com as famílias. Eu tentei auxiliar as famílias na educação dos seus filhos, na formação dos seus filhos. E quando eu vim para a política, e aí, Vila, que nem você falou de uma forma que a gente às vezes interpreta que está generalizando uma situação, mas não é. Quando eu vim para a política,
eu fiquei em casa pensando. Falei, Pi, cara, você tem um respeito das famílias dos seus alunos, um respeito. E aí eu falei, poxa, será que isso vai acabar? Única e exclusivamente por você se apresentar como um candidato, como uma pessoa que está indo para esse lado político? Mas aí eu vim, e a pandemia até me ajudou, para eu estar nesse momento, eu comigo mesmo pensando, e chegou um certo momento que eu falei, é isso que você tem que provar para você mesmo, se é de verdade, porque o sentimento, Luiz, ele tem que ser de verdade, e às vezes a gente, porque se você arregaça a manga e não liga para atender as pessoas, independente, sem esperar retorno nenhum, então assim, eu não posso me confundir nesse momento desse retorno. Então eu precisava ver. Né? E quando eu fui para a urna, todo mundo falando, e aí, você já ganhou? Eu saía na rua, falava, Pi, vai lá no bairro X, porque tem candidato falando lá nas famílias, falou, peraí, o Pi já está eleito, sem ser uns 5, 2, vota em mim, porque ele já está eleito. Pô, e eu estava lá, entregando meu santinho na rua, eu não deixei ninguém, alunos, professores, amigos, pais, querendo entregar santinho. Eu falei, não faça isso que você vai me constranger. Deixa esse momento que eu preciso estar ali nessa frente e ver qual vai ser o resultado. Né? Então, eu recusei até a ajuda das pessoas, sabe, Vila? E foi muito bom, porque eu fui para a rua, encontrei diversos amigos que eu não via há muitos anos, e eu falava, puxa, Pi, você está aí? Aí eu vou aí, começa a te dar uma certa confiança, mostra realmente que você fez alguma coisa. Não que eu fiz para receber esse reconhecimento, mas de vez em quando você saber quem você é muito importante, né? Você, através desse feedback da rua, você falar, puxa vida... Você tem um termômetro, claro. Você tem um termômetro. E aí você começa a medir seus valores, claro, Vila. Porque às vezes você não mediu porque você trabalhou muito. Sim. Uma vez um professor chegou para mim e falou, Sensei, que hoje é professor nosso, ele falou, puxa, a gente está ganhando, toda hora, os atletas aí dentro da competição, o judô de Atibaia cada dia crescendo. Só tem uma coisa que eu percebo que a gente nunca fez. Eu falei, o que que eu falei? Estamos totalmente errado aí, já tem um buraco aí para a gente corrigir. Ele falou, nós nunca paramos para comemorar. Mas por quê? Esse modo acelerado, até peço desculpas para os meus que estão do meu lado, a minha assessoria lá dentro do gabinete, eles já se acostumaram com isso. Porque, pô, eu quero fazer o dia seguinte acontecer, eu quero tentar proporcionar alguma coisa melhor para as pessoas. E hoje eu vejo, dentro dessa questão política, a mesma coisa que eu visualizava no judô. Poxa, eu tenho um compromisso. Eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que entregar mais. Então, não parava para comemorar. Então, dentro da política, quando eu vim, eu cheguei e reuni essas pessoas que estavam perto de mim e falei, agora o Pi não vai ser mais só do judô. Ele vai para a Câmara Municipal para trabalhar pela cidade. E fiz, Luiz. Eu até comentei com o Luiz, Vila. Eu cheguei na Câmara, assim, poxa, por onde eu começo? Foi no dia, se eu não me engano, foi dia 2, o primeiro dia que abriu a Câmara, não, estava fechada, era numa segunda-feira. Eu falei, vou lá, eu preciso começar a mexer lá para ver como é que isso, como é que eu vou funcionar dentro dessa engrenagem. Para onde eu vou? E aí começou tudo a acontecer, Vila. Então, acho que quando a gente tem disposição, né, vai para cima. E seriedade, comprometimento, é uma palavra que eu peço sempre para os meus alunos, eu falo, tenha comprometimento, o resto na tua vida acontece. É verdade. Flui de maneira natural. Né? Então, se comprometa, faça, levante todo dia para ser melhor do que ontem. Sim, Seja melhor para você mesmo. Né? Você esperava
essa quantidade de votos? Assim, não? Não, assim, eu não esperava nada, Vila. Eu fui pra rua e falei, dia 15 eu paro. Porque não pode. Então, dia 15 eu paro. E até foi uma cena, acho que vale a pena contar, né? Que são as coisas engraçadas que acontecem. Primeira eleição, e aí eu saí com um amigo, fui rodar as escolas para ver como é que estava. Cheio de gente colocando as pessoas de fiscal. Tiveram alguns pais que falaram, não, eu vou lá, depois eu vou pegar a Filipeta. Eles sabiam mais do que eu do processo. Então foi muito legal. E aí eu estava lá em frente à Câmara, lá no Florencio. E eu estava ali na porta, não sei o quê, e começou a chegar gente. Quanto tempo? Doutor Wilson, querido, o doutor Wilson, um fiscal, foi levar ele porque ele queria me ver. E eu fui lá, o fiscal falou, poxa, eu vi o Pi lá, me leva lá que eu quero ver o Pi. E aí foi lá. E aí eu estava lá e chegou um grupo de pessoas e começaram a falar comigo. E aí veio uma pessoa e falou, poxa, Pi, toma cuidado, porque está dando interpretação, já falaram lá dentro, de boca de urna. E aí eu cheguei e falei, poxa, boca de urna, estou conversando com as pessoas aqui, por sinal, pessoas que já votaram. Mas assim, falaram, não, que você estava com uma roda de pessoas aqui. Eu falei, então, a roda de pessoas, pode ver, se fotografaram, vai ter um problema seríssimo para o fiscal, porque quem estava falando comigo aqui é uma outra candidata que não votou em mim, que ela votou nela e era a família dela que estava lá e votou nela. Então você vê que logo no começo, Vila, já tentaram me arrumar um problema ali que para mim, eu falei, até depois eu saí de lá, eu falei, não vou ficar dando pano para manga, assim, já tá comentários. Então você vê que as coisas, elas são mal apuradas às vezes e pode dar uma interpretação ruim, mas sorte que era uma outra candidata, né? E por sinal muito amiga, nos abraçamos, a família é muito querida, eu participei muitos anos da família dela, então foi isso. Então essas coisas acontecem Ô Pi, aquela história do Associação Paulo Alvim de Judô. Aí você não queria o seu nome na associação, né? Então, foi assim, Luiz, a associação, ela foi fundada em 2005. E aí, como que ela foi fundada? Esses pais que viam o Pi com 80% de bolsista, eles falavam, eles eu acho que começaram a ficar com dó. Inclusive, o contador era pai também. E ele me dava bronca toda hora. Toda hora ele falava, não, é impossível. Assim não dá. E eu falava para ele, fica tranquilo que está tudo sob controle. Né? Não estava, mas estava. A conta se pagava. Então nunca tive problema. Eu acho que quando a gente faz a coisa com o coração, ela acaba dando certo. Ela dá certo. Ela não acaba dando certo. E aí, em 2005, apareceram 5 pais e me entregaram uma fichinha. Falei, o que é isso? Falou CNPJ. Falei, CNPJ do quê? Da Associação Paulo Alvim de Judô de Atibaia. Nem eu sabia que eu chamava Paulo Alvim. Aliás, por que Pi? Pi porque minha mãe me chamava de Pichô quando eu era pequenininho. Aí chegou um dia em casa, Vila, eu tava no quarto, eu tava tomando banho, não sei, tinha um amigo meu sentado no sofá. Aí minha mãe chegou, abriu a porta, falou, cadê o Pi? Aí o rapaz olhou e falou, não sei quem é, dona Sônia. Aí ele falou, não, Paulo, é Pi. Vila, a partir desse dia, o Paulo virou Pi. Né? E assim, no Brasil inteiro, todo mundo me chama de Pi. Uau, então, dentro do nosso relacionamento, porque nós temos um relacionamento imenso, graças a Deus, no Brasil inteiro, pelo judô, né? E o esporte tem esse poder, todo mundo sabe que é o Pi. Se você falar, puxa, eu conheço o Paulo, se falar o Paulo de Atibaia, o pessoal já vai falar o Pi. Agora, se falar só o Paulo, ninguém vai saber quem é.
Vai começar a tentar conectar com outra pessoa. Mas a associação estava com o nome de Paulo, não estava Aí, Vila, quando eu vim para a política, eu falei, poxa vida, o judô, ele vai... Quando nós fizemos todo esse processo, e aí eu vou contar uma história que você vê como eu queria o nome de Atibaia, brilhando no Brasil, brilhando no mundo. Então, eu que escrevia as matérias para mandar para os jornais, e aí eu punha lá, o judô de Atibaia, judô de Atibaia, judô de Atibaia, o judô de Atibaia participou de tal evento, conquistou X medalhas, não sei quantas associações participando, e aí, com o maior carinho do mundo, e apreço por o nome de todos os atletas que medalharam, né? E fazia isso. Aí nós apresentamos um projeto em 2009, no governo federal. O projeto de lei de incentivo ao esporte, né, que é através do imposto de renda. E aí mandamos, e ali você tem os responsáveis. E como coordenador, estava meu nome. E aí o governo, a Secretaria de Esportes do governo federal, questionou o currículo desse professor. Né? Eu já tinha mandado toda a formação, porém, eles queriam que o currículo se justificasse através de publicações. Cadê a publicação? Estava lá, judô de Atibaia. Judô de Atibaia. Judô de Atibaia. Quem que é o responsável por isso? Então, hoje já não mais. Hoje, os professores que participam disso, está o nome deles, porque o dia que tiver que justificar alguma coisa para um projeto, está lá dentro. Então a gente não ligava para essa coisa, porque assim, não queria personalizar o professor, e sim a cidade o esporte e o que estava acontecendo lá dentro. Né? Enfim, aí veio meu nome. Hoje, esse nome... Quando eu vim, né? Saiu hoje a Associação de Pais e Amigos do Judô de Atibaia, né? Então, eu acho que até por uma questão ética hoje, por eu estar dentro da política. Né? Então, acho que não tem que estar meu nome ali fixado naquilo, apesar que foi uma homenagem. Foi feito com o coração daquelas pessoas... Por aquilo que a gente tinha feito pelos filhos, né, Vila? Aquilo lá se transforma numa grande família. Então, eu falo, como se a gente soubesse como a gente não desenvolve nada se não tiver pessoas ao nosso lado, se nós não tivermos impulsionamento de pessoas, né? Tem muitas pessoas que acham que caminhar individualmente é o melhor caminho. Não, quando você tem pessoas fiéis, que estão na mesma essência de causa com você, você vai embora, não tem fim. Então, tudo isso que foi conquistado pelo esporte da cidade através do judô foi a união de um monte de gente. Cada um deixou uma parcela imensa de produtividade. Então, é rico demais. É rico demais. E aí não dá para ser triste, Luizão. Por isso que eu sou um cara feliz. Por isso que eu sou só felicidade, só gratidão. Pensa uma pessoa que agradece por minuto o Papai do Céu. Exatamente. E quando você vê o Pi, por exemplo, entrando na Câmara ou então num evento, então você fala assim, como é que ele consegue ser carinhoso, amoroso com todo mundo, em qualquer lugar, né? E aí as pessoas assim falam, poxa, ele é autêntico, né? Ele não é um personagem, né? Não é uma falsidade social, né? Então, mas isso passa de maneira subliminar. Quando é de verdade. Né? Quem é de mentira, né? Não é que você descobre que é de mentira, ou você descobre que é de verdade. Né? Sim, é natural. Né? Eu acho que isso passa de maneira subliminar. A pessoa simplesmente percebe, fala, opa, alguma coisa
pode até não saber o que é, mas cria uma empatia que rola. Energia que a gente estava falando. Energia. É energético. Energético. Esse é o verdadeiro energético. Puxa, é bom demais. Carregar amor no coração. Carregar amor no coração. Tem pessoas que falam para mim, poxa, mas você não tem medo de se frustrar com as pessoas? Você sabe que tem politicagem, exato. Que tem principalmente na política, né? Mas você cria uma barreira. Eu acho que quando você faz as coisas assim, de maneira espontânea, de coração, puxa, a maldade, ela se elimina no meio desse caminho. E assim, eu falo que eu sou uma pessoa que eu não me frustro mais, viu, Vila? A experiência da vida... E o segredo de não frustrar é não criar expectativa em nada. É verdade. Faça. Faça todos os dias, né? Mas não faça esperando o resultado final. Você pode planejar o resultado, pode colocar ele anotadinho no papel, que esse é o objetivo. Agora, não vá nele lá, não fica lá esperando nele o que vai acontecer. Começa, faz as fases, a hora que você vê, realizou ou não. Sim. Ou não. E aí, você não entristece. Eu sempre falo assim, no fim tudo dá certo. Se não deu, é porque não chegou no fim. Isso é ótimo. No fim dá certo. Essa eu vou levar. Se não deu, é porque ainda não chegou no fim. Continua. Continua. Mas, Pia, acompanhando esse seu primeiro mandato como vereador, o que eu não digo eu observo, mas muitas pessoas observam. Você não parou em nenhum momento, mas tinha um objetivo. Você teve um objetivo que foi conhecer todas as áreas. Então, eu mesmo acompanhei você em reunião, por exemplo, com o secretário municipal, né? Por exemplo, do desenvolvimento econômico. Então, assim, você quis aprender também. Como é que funciona, né, Luciano? Cada secretaria, cada setor da administração. Nesse momento que eu fui sozinho para a Câmara Municipal, eu falei, o que eu vou fazer? E aí começaram a vir as ideias. Eu falei, como que eu aprendo novas coisas? Eu vou aprender com quem sabe. E aí comecei a visitar secretarias. As secretarias. Fui, olhei, observei, troquei ideias. E aí comecei a aprender. Sim. E aí comecei a desenvolver ideias. Sim. E aí comecei a colocar no papel, levar políticas públicas, porque, assim, a gente fala da função do vereador, todo mundo fala, fiscalizar, né? Tá fiscalizando o executivo, tá olhando se a cidade está progredindo de forma correta. E você sabe mais do que ninguém, eu tentei desenvolver políticas públicas, que é muito difícil, né? Não é difícil desenvolver é fácil, é só você começar a ver nos setores o que está deficitário e começar a falar, poxa, se fizer nesse modelo aqui, eu acredito que dá certo. Aí você testa para ver se dá certo. E se dá certo, você vai lá e apresenta. Então leva as boas ideias. Né? E quando eu cheguei lá, nós estávamos num grupo político que não fazia parte do governo. Então, e ali eu aprendi que a oposição não é por boas ideias e más ideias, é sim pelo grupo político que você está. E eu acho isso muito esquisito, Luiz. Sim. Porque assim, se você estiver sentado na cadeira do executivo, lá em cima, prefeito, puxa, eu vou ter um prazer de levar coisas, porque eu tenho que pensar em cidade. Eu tenho que pensar no todo. Eu não tenho que pensar, poxa, é meu inimigo. Não. Ele foi o prefeito eleito e eu tenho que sim fazer. Então, de que maneira eu fiz? Eu ia nas secretarias e levava meus projetos e falava, olha, não precisa pôr meu nome, não. Sim. Se você gostou, se tá bom, então comecei a fazer isso, comecei a entender como é que funcionava e fuçador, você começa a entender um pouquinho de cada coisa. De cada setor. E o que você não entende, procure pessoas que entendam. Sim, claro.
suga a informação dessas pessoas. Você pede licença para ela, sugar no bom sentido, não de ser vampiro, e sim de conhecimento mesmo, e aí você vai falar, compartilhar. Isso aqui dá certo. Né? Na época da pandemia, na questão da saúde, Luiz, eu levei um monte de coisa lá, porque a saúde estava travada. Não podia contratar médico. Os médicos fugindo dos hospitais porque estavam com medo da doença. Levei propostas. Levei proposta que deu certo, que foi colocado. Mas, assim, muitas coisas eu fiz nessa minha trajetória nos bastidores, para não dar errado. Porque, às vezes, um pouco de vaidade pode se você carimba com seu nome, colocar né? tudo abaixo. Então, assim, eu para não entrar nas vaidades, por isso que eu falo, eu não fui lá para angariar votos para a próxima eleição. Eu fui lá para trabalhar pela cidade e me elegeram para isso. Me colocaram lá dentro para trabalhar pela sociedade. Então, independente se você votou em mim, se não votou em mim, eu vou te atender no meu gabinete da mesma forma. O gabinete ele sempre esteve aberto para quem quiser chegar. Peguei um número de telefone e coloquei um telefone disponível para a população dentro do meu gabinete para atender as demandas dos bairros. A gente vê também essas questões setorizadas, né? O vereador tal é do bairro tal. Eu fui eleito pela cidade, eu tenho que trabalhar para todo mundo. Para todo mundo. Então, assim, eu até falei, eu acompanhei o processo de votação e meu nome ele sempre teve bem posicionado. Apareceu em todos os bairros. Em todos os bairros. Eu fiquei entre os 4 primeiros em todo o processo de apuração. E a hora que chegou Novinópolis no centro, foi a hora que deu bom. Então, o PI, no centro da cidade, só o PI pode tocar nas pessoas, tocar nos bairros. Então, eu acho que isso fica uma situação um pouco pequena. Eu acho que a gente tem que ter essa intenção, porque, assim, o eleitor daquele bairro, nem todo mundo vota naquela pessoa. Tem pessoas que não votam. Por que você não pode servir elas? Né? Então, eu fui fazendo isso, eu fui deixando o telefone aberto, apesar que o meu particular, todo mundo tem número. Então, eu passo o número porque eu quero resolver, eu não quero deixar de resolver. Né? Então, só que o vereador ele é muito dependente no serviço do executivo, totalmente. Né? Então, você levar projetos para dentro das secretarias, porque o projeto ele acaba vindo do governo, né? Porque qualquer projeto, isso eu acho que é uma coisa que tem que ficar bem entendido pela população, que tenha custo, ele tem que sair do executivo. O legislativo não pode... Não paga. Fazer obra. Não pode fazer obra e não pode sugerir nem se for... Despesa, que gere despesa. Que gere despesa. Então, você fica um pouco amarrado. Qual projeto você faz que não vai onerar o coisa? Então, você fica limitado. Então, você pode mandar como anteprojeto. Só que o anteprojeto ele pode chegar lá, se você não estiver alinhado com o governo, ele acaba não progredindo, mesmo que seja um bom projeto. Então, essas coisas, eu acho que assim, nós temos sim que pegar qualquer vereador que esteja dentro da Câmara Municipal e falar, poxa vida, isso aqui é bom. Eu acho que é até uma forma do prefeito capitalizar o eleitorado para ele falar, poxa vida, isso aqui foi sensacional, foi o Luiz que fez. Não tenho um bom relacionamento com o Luiz, mas isso aqui é para a cidade. Isso aqui é para a cidade. Deveria ser esse o critério. Deveria. É muita ilusão, né, Vila? Mas eu acho que, na minha realidade, é isso. Então, o lance é como consegue conviver com isso, né? Porque, assim, você sabe que a cidade precisa, você pode, naquele momento, não ser alinhado, e aí, às vezes, até o próprio executivo sabe que precisa, mas só pelo fato da falta de alinhamento eu não atendo. Às vezes... Né? E tem coisas, sabe outra coisa que eu vejo? É tudo muito a curto prazo, né? Então, a gente não consegue elaborar, porque fica num processo de 4 em 4 anos eleitoral. Então, quando você apresenta alguma coisa
você vai colocar a tua cidade como referência daqui 10, 15, 20 anos, ele pode não ser interessante. Exatamente. Porque a eleição é 4 anos e você vai ter que mostrar o trabalho em 4 anos. Então isso é uma coisa que me incomoda. Parece muito, né? Eu acho que então é isso. Parece muito, mas não é. É que nem você plantar uma árvore. Ela vai demorar para você colher um fruto, né? Claro. E se você não tiver paciência, ou se o teu interesse for outro, você nem planta a árvore. Deixa Aí você lá. vai na mercearia e compra mais a fruta fácil. lá, que é muito mais fácil. mais barato. Então é mais ou menos Mais isso, esse processo de mercearia. Né, de eu acho hortifruti. 4 anos, embora a gente fale, nossa, 4 anos, é que você pega um processo de licitação. Dependendo do tamanho do negócio, quanto tempo demora? Pois é. O sistema burocrático é complicado. Ele é grande. E aí a hora que você tá para marcar o gol, fala, pitei, acabou, aí começa tudo de novo. Exato. E é complicado. Exato. É bem complicado. Se muda a cabeça que está lá, às vezes identifica alguma coisa que foi e não dá continuidade, porque é continuidade de um trabalho de uma outra pessoa que não faz parte do meu segmento político. Isso eu acho que a nossa política poderia melhorar muito. Né? Se a coisa é boa para a cidade, nós temos que fazer sim. E falar, ele começou, mas eu terminei. Eu terminei porque é bom. É bom para a cidade. É isso. Pronto, acabou. É isso. Do ponto de vista do partido, que você começou dentro do Podemos. E nesse ano você migrou para o PSD. Do Saulo Pedroso. Né? E inclusive teve um ato de filiação, né, com bastante repercussão na Câmara, né? Mas também houve assim, uma onda de críticas a você, né? Porque você saiu assim, dentro da leitura que se faz, né, de um alinhamento mais com o governo, né, e agora para uma outra posição. Assim, como é que você tem respondido às críticas a essa migração, que é normal na política? Sim, né? sim. Realmente sai de uma sigla para outra. Eu assim, foi um processo lento, né, para decidir. Eu, dentro do Podemos, eu sempre tive muita flexibilidade para movimentar, então tenho uma gratidão pelo partido. Queria ter pego o partido desde o início, desde que eu entrei, porque ele ficou meio desorganizado. Nosso querido Marinui faleceu, ele era o presidente do partido, né? E quando eu fui para lá, eu fui nessas condições que o grupo era muito interessante. E, enfim, acabou não dando muito certo, eu insisti por algum momento, mas acabei não conseguindo ficar com o partido, né? E agora nessa janela, perto da janela, o Saulo já tinha me convidado há um tempo atrás. Hoje eu vejo não, né? Há muito tempo eu vejo a importância da cidade ter representatividade dentro do governo federal, dentro do governo estadual, e eu acho que esse entendimento a população tem que ter de verdade, Luiz. Então, eu sempre quis muito, vou batalhar quantas vezes for preciso para que a gente mantenha o deputado federal, ou que nós tenhamos novos deputados federais, novos estaduais. Tivemos o Beto lá atrás, deputado, e a gente não poderia ter perdido isso. Perdemos. Não deveria. Perdemos. Verdade. A cidade fundamental. É a porta de entrada para você. Exato, para você conversar com o governador, para você subsidiar a tua cidade. A cidade, claro. Então, bom para a cidade. Eu vendo todo esse movimento, aí conversei muito com o Saulo e aí ele chegou e falou que ia ser candidato a prefeito. Né? Hoje o nome do PSD, o candidato pelo PSD é ele, prefeiturável, e eu vim no propósito também de me colocar como prefeiturável. E não por
nenhuma ambição, por nenhum desejo antigo de ser prefeito da cidade, mas a pré-candidatura eu lancei dentro do grupo da aliança política que existe hoje, porque assim, eu acho que é muito egoísmo da nossa parte, porque o Saulo é uma pessoa bem quista dentro do eleitorado de Atibaia, porque diversos bairros ele fez muito pela cidade, foi um prefeito que fez uma diferença enorme dentro da cidade. Então hoje, se você olhar pesquisas, o nome do Saulo ele vem sempre encabeçando a lista de candidatos. E eu falei, nós temos que colocar cabeças à disposição para que não aconteça isso na nossa cidade, para que nós não percamos o deputado federal que está lá em 6 meses trabalhando muito, articulando politicamente lá e buscando recursos, trazendo. Hoje os recursos de emendas sai do deputado, sai diretamente do deputado. Hoje você não vai mais na secretaria buscar, sai do deputado. Simplesmente a prefeitura daqui cadastra as necessidades, coloca lá dentro, e aí dentro dessa listagem o deputado vai fazer esse encaminhamento dentro do que ele acha mais necessário para a cidade. Então isso é muito importante também saber, porque às vezes ele fala, por que o deputado não mandou emenda para a cidade? Porque a cidade às vezes não pediu, então nós temos que ver se a cidade está pedindo. Então eu coloquei meu nome à disposição, Luiz, assim, por alguns outros fatores também. Saindo na rua, pessoas que são referências dentro da nossa cidade, formadores de opinião. Pi, claro, queremos você. Claro. Pi, por que você não se candidata? Falei, e aí você fala, porque primeiro você precisa se acomodar num grupo político, você tem que fazer parte disso. Então, onde deu essa oportunidade para que meu nome viesse em condições, abriu para pré-candidatura, volto a falar hoje, o pré-candidato a prefeito do PSD, Saulo Pedroso. Sim. E eu, no dia da minha filiação, eu falei, eu vou trabalhar muito para que o Saulo não seja o prefeito de Atibaia, para que ele seja o deputado federal da cidade, claro. Aquela pessoa que nós colocamos lá e que vai trabalhar muito para que a cidade esteja com o holofote virado para cá. Então, com essa importância. E aí começaram a aparecer pesquisas, Luiz, e aí as pessoas comentando, pesquisas sem meu nome, sem minha foto, sim. E o pessoal falando, o Pi. Uma vez ligou uma mãe de aluno para mim e falou, poxa, acabei de responder uma pesquisa. Falei, que bacana. Mas o que era? Era para pré-candidatos a prefeito. Falei, poxa, que legal. E o que você fez? Ela falou, eu pus seu nome. Sim. Aí falou que tinha uma moça de Campinas, né, que era um grupo de Campinas. Ela falou, olha, eu não sou daqui, mas o nome desse rapaz aí é conhecido na cidade, porque nós estamos fazendo a pesquisa na cidade e muitas pessoas estão falando. Então, começa a mostrar para você uma outra realidade. Claro. Né? E eu, como eu falei, não foi que o Pi acha que é a pessoa que ele tem que ser prefeito. Eu acho que assim começam as coisas a acontecerem na sua vida, seu grau de conhecimento começa a ampliar, aí começa a rua a falar, claro. Então acho que o reconhecimento do trabalho faz você falar, opa, peraí, eu tenho que rever. E aí vem a situação do Saulo, que para mim é principal, acho que nós temos que colocar. Disponibilizei meu nome, porém falei dentro do grupo, se tiver algum nome que seja mais forte, não tem problema nenhum, né? Que tenha mais pesquisas, pode ir, né? Então, eu vim com esse propósito de estar fazendo mais esse benefício para a nossa cidade. Eu acho que isso é importante. E vou reforçar, eu acho que nós temos que ter
pessoas se disponibilizando a deputados estaduais, federais, em unidade. Nós temos que parar de dividir voto na nossa cidade. Porque para a próxima eleição eu vou ser prefeiturável. Isso é super importante. Poxa, a gente tem que chegar e fazer uma unidade, né? Vem candidatos paraquedistas que vêm, levam os votos e não vão trazer nada. É isso. E vem pessoas de fora por grupos políticos e levam embora também. Eu acho que quanto mais consolidar aqui, aliás, pegando o gancho, eu vou colocar o link aqui, nós conversamos com o Saulo antes de ser deputado, conversamos com o Saulo e o Beto Trícoli juntos, depois que aliás ambos foram deputados, um estadual e outro federal. E prefeitos, né? Que foram prefeitos que fizeram uma diferença. Exatamente. Na cidade, importantíssimos. E aí, olha, como você falou, já imaginou hoje, se nós tivéssemos um deputado estadual e um federal? Né? Para começar. Então eu acho importante também, eu acho que é a primeira vez que Atibaia tem um deputado federal, se eu não estiver enganado. Sim, é verdade. Né? Então, aí eu fico pensando cá com meus botões, poxa, tem um deputado federal de Atibaia, obviamente em Brasília, e o rapaz vai sair de lá para ser prefeito aqui. Quantos passos nós vamos voltar? Né? Isso me fez ter essa colocação. E aí nós vamos depender de um deputado de fora de Atibaia de novo. Sim. Outra vez. Sim. Quem vem a suplência é uma pessoa que não tem interesse nenhum na nossa região. Claro. E aí é região, porque o Saulo não foi eleito só por Atibaia. Agora, o pertencimento dele é Atibaia. Sem dúvida. Terra que ele vive, que ele se criou. Então, é isso. A gente precisa de alguém gostando da terra. Sim. Né? Então, a mãe cuida do filho, né? Pinho, eu já perguntei isso para você e isso parece assim até um certo inconformismo, né, na bolha política. Por que você não foi secretário de esportes? Luizão, nesse primeiro mandato? É assim, eu não tive nenhuma oferta e eu nunca fui me oferecer para essas coisas. Porque o que eu pensei, uma vez vieram falar para mim, eu tava na rua, o pessoal falou, Pi, tô sabendo aí que tem um movimento que você vai ser secretário de esportes. Eu falei, olha, esse movimento ele tá errado, quem falou isso para você não me avisou, né? Esqueceu de me avisar. Falou só isso, você. Porque assim, eu me candidatei a vereador da cidade, então eu vou cumprir meu mandato como vereador da cidade. Né? Porque assim, aí vem aquela responsabilidade, aquela carga de ser o vereador mais votado e as pessoas apostaram uma ficha em você para aquilo. E aí, de repente, você muda, vai para uma secretaria, vai fazer um outro papel. Eu acho que isso aí também não fez eu nem procurar. Eu nunca... É o que eu estou falando, eu sempre procurei o governo, Luiz, foi para levar propostas boas para a cidade. Não foi nunca para chegar lá e tirar alguma coisa do meu interesse. De interesse público, sim. Total. Chato. Ia lá, falava, pedia, insistia. Você estava no SAI essa semana? Estava no SAI. Estava no SAI. Fui no SAI. Então, fazer essas coisas. Vamos ajudar as pessoas. Puxa, a hora que dá o resultado positivo, é tão prazeroso. É maravilhoso. Claro. É maravilhoso. Enche de energia, você fica... Sem dúvida. Você fica... A pele muda, Luiz. Você faz e volta. Vila Saia, eu estou sentindo que você está preocupado com o tempo. O rapaz da placa passou ali. Bom. Ele então passou ali. Não, mas antes deixa eu dar um recado. Pode. Eu vou dar um recado, pedir para o menino cortar aqui para a câmera. Deixa eu ver que câmera 3. Corta para 3 que eu vou mandar um recado para o Saulo aí, ó. Deixa eu ver se cortou. Posso falar? Pode. Ô Saulo, ó, presta atenção. Atibaia precisa de um deputado fora, lá, ou no estado, ou lá em Brasília. E que seja daqui, de preferência.
Então, pensa aí no que o Pi falou, eu achei legal o que ele falou, né? Eu vou, como é que você disse? Eu vou lutar para você ficar em Brasília. Eu também vou. Mas, enfim, no fim tudo dá certo. Se não deu certo, é porque não chegou no fim. Não chegou no fim. Simples assim. Então é isso. Bom, quer perguntar mais nada? Não vou falar mais nada, assim. A gente conversaria com o Pi a noite inteira, né? Mas precisa guardar para mais tarde, porque mas depois eu acho que vai ter. Eu acho que vai ter muita conversa ainda. Então a gente pode guardar umas perguntas, uns Mas balanços. eu não estou aguentando, eu estou coçando para perguntar só uma aqui. Só uma? Só então minha. Pergunta, mas é simples. Eu vou até pedir para fecha a câmera nele lá, para você olhar o olho dele quando ele responder. Quando ele responder. Então é o seguinte, de 1 a 10. De 1 a 10. Quanto de vontade, de coração mesmo, de verdade, o Paulo Alvim tem de ser prefeito? Vontade. Vontade própria, sim. Não é vaidade, eu digo, de você achar que pode fazer mais, se você acha que pode fazer mais, enfim, é isso. Né? No mesmo modelo de pessoa, eu acredito muito que o modelo, a essência da pessoa nasce junto com ela e não muda. Então, se você não é legal, você não vai ser legal com 15, com 18, com 20, com 60, você não, porque está aí na sua essência. Né? Se você é uma pessoa do bem, você é do bem. Né? Você pode até tentar fazer uma maldade com muita força, mas é difícil, é muito difícil. Então, de 1 a 10, quanto você tem de vontade? Responda ali? Ali, naquela câmera, na lente da verdade. Tá, joia. Eu acho que essa pergunta deixa a gente um pouco encurralado, mas a minha vontade hoje é 10. Eu não tenho, Vila, eu acho que assim, quando você se propõe a fazer alguma coisa, se proponha com o máximo. Se proponha para realmente fazer. Como eu digo, eu acho que vontade de trabalhar eu tenho muita, Sim. Comprometimento é muito, e deixar o nosso deputado lá Sim. me faz ter muito gás para que esse momento e eu acho que eu tem uma seja outra coisa. pré-candidato. Você tem uma responsabilidade enorme, porque quanta gente acreditou em você de primeira vez. É verdade. As pessoas de primeiro, quem é o cara? De onde ele veio? Sim, Era o Pi Judô que dava aula de judô. Ele é candidato. Subiu, foi o primeiro. Então, é como você falou no começo, a responsabilidade é enorme, porque é um crédito, um cheque assinado em branco, né? Que está na mão. Então, eu aqui acredito, sim, que pode ser possível, fácil, e queria deixar aqui consignado mais uma vez que eu admiro você pra caramba, desde aquele dia que a gente conversou aqui antes da eleição, pela coragem de ser do jeito que você é, que quem te conhece sabe que e enfrentar, aprender, como você mesmo falou aqui, eu vou lá na Câmara, por onde eu entro, o que eu faço, né? Esse coração aberto, eu sempre acho muito legal, porque quando você diz que sabe tudo, não, isso aí eu sou o cara. Aí o que acontece? As pessoas que poderiam te ajudar, elas param, ele sabe mas na verdade você não sabe, né? Mas você está dizendo que sabe. Isso eu acho que abre uma amplitude enorme, né? Para aprender e para usar, como você falou, fui lá, aprendi, aí eu pensei, falei, então posso fazer isso, esse projeto, aquele projeto. E isso na prefeitura, imagina o poder de execução, senão não chamava executivo, né? Aumenta infinitamente. É isso. Né? Então, seja para onde você for, se você voltar a ser professor, se você voltar a ser vereador, continuar sendo vereador, se você for prefeito, governador, deputado, sei lá eu, né? Mas você vai ser a mesma pessoa de sempre, que eu conheço e que eu acredito, uma pessoa do bem.
Amém. Obrigado por você ter aceitado. Eu que agradeço. Puxa, como o Luiz falou, Vilar, assim, eu até pensei que tivesse muito mais tempo para a gente falar. Não, mas é que o Luiz, a maldade do Luiz segmenta. Não pode ser. O veneno é aos poucos. Pouco, você não sente, né? Você não sente, de repente começa a se escurecer às vezes. Mas o prazer, a honra é minha. Você não sabe a honra que eu estou aqui na frente dessas duas feras, pessoas que também admiro muito. O Luiz sabe disso. E estarei sempre à disposição de vocês. Sempre que me convocar, estarei aqui. Tá bom? Que para mim é uma convocação quando vocês precisarem que eu esteja aqui. Eu vou pedir para cortar para essa câmera aqui para você falar o que você quiser para a galera de pertinho. Pode falar. Bom, agradecer essas duas feras aqui, eu já agradeci, é um grande prazer. Eu acho que falar para a população é que a gente vai continuar com transparência, com vontade de trabalho. Então, como você acabou de falar, Vila, em qualquer setor que eu esteja da sociedade, vocês podem ter certeza que eu vou estar trabalhando, eu vou estar fazendo por alguém. Eu acho que isso que me colocou até hoje nessa condição de vida. Então, o que vem pela frente é desejo de Deus e nós vamos estar aqui servindo. Eu costumo falar que os meus passos são missão. Então, se essa vai ser a nova missão da vida, eu estou aqui à disposição da nossa cidade, lugar que eu amo, que eu vivo, que eu criei meus filhos, e vou estar aqui sempre à disposição de todos. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Que legal. Obrigado por esse momento. Estou muito feliz. Eu que agradeço. Luizinho, mais uma, hein? Mais uma. 31ª. Ficamos um tempinho aí afastado. Mas voltamos muito bem, né? Voltamos bem demais, só com gente pesada. Isso aí. Querido, obrigado. Obrigado de coração. Você está aqui com a gente. Obrigado. E a porta está sempre aberta. Obrigado. Sempre aberta. Obrigado. Independente de qualquer coisa. Isso não tem preço. Sempre aberta. Isso tá não bom? tem preço. Obrigado. Fica com Deus. Gente, mais uma. Fomos. Tchau!